Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode fortalecer com o botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandando sua pergunta pro Papo Furado, beleza? O QR Code tá na tela ou o link na descrição. As guerras bruxas trouxeram terror, caos, medo e principalmente a dor da perda de vidas inocentes. Filhos que perderam seus pais sem nem ter noção do que isso significava. Irmãos que perderam irmãos, mães e pais que perderam filhos, amores, sonhos, planos que foram interrompidos por uma ideologia de pureza, mas acima de tudo, uma ideologia também de muita crueldade. A fascinação pela violência de alguns envolvidos na guerra causou muitos estragos. Não somente bruxos extremamente violentos lutavam ao lado de Voldemort, mas outros seres que, por muito tempo, foram marginalizados pela sociedade bruxa em geral e que eram vistos por esses mesmos bruxos que seguiam Voldemort como lixo, mas que ao lado de Voldemort encontraram um propósito: deixar de ser oprimido para se tornar opressor. O Voldemort se aproveitou disso, obviamente, usando gigantes, dementadores e lobisomens como arma em sua escalada ao poder. Ele repugnava essas criaturas, as considerava completamente inferiores. Os próprios bruxos, comensais da morte, que defendiam essa ideologia de pureza de sangue, também tinham nojo deles, mas usavam a força desses seres durante a luta. Talvez nenhum desses seguidores do Voldemort tenha sido tão sanguinário quanto Fenrir Greyback, um lobisomem que sentia prazer em matar. E não só isso, também sentia prazer em dilacerar suas vítimas, além do propósito pessoal de infectar o maior número possível de bruxos, principalmente ainda crianças, para tirá-los do convívio dos bruxos e colocá-los contra eles, fazer um exército de lobisomens para dominar os bruxos. Os métodos de Greyback eram perversos. Ele sentia tanto prazer em atacar as pessoas que, mesmo fora da lua cheia, possuía características lupinas muito fortes e foi cada vez mais se aproximando da selvageria. Você sabe como gosto de criancinhas, Dumbledore. Devo entender que você agora anda atacando mesmo fora da lua cheia? Que insólito. Você criou um gosto por carne humana que não pode ser satisfeito uma vez por mês? Acertou, disse Greyback. Choca você isto, não, Dumbledore? Assusta você? Bem, não posso fingir que não me desgoste um pouco. E sim, estou um pouco chocado que o Draco aqui convidasse logo você a vir a uma escola onde seus amigos vivem. Não convidei, sussurrou Malfoy. Ele não estava olhando para Greyback. Parecia nem querer olhar para o lobisomem. Eu não sabia que ele vinha. Eu não ia querer perder uma viagem a Hogwarts, Dumbledore, respondeu roucamente o lobisomem. Não quando há gargantas a estraçalhar. Uma delícia. Aqueles que tinham o destino cruzado com o Greyback saíam marcados. E não só fisicamente. O trauma era muito grande. Remus Lupin foi completamente infectado com licantropia após ser mordido pelo Greyback. Sua vida foi completamente mudada. Lupin quase nem frequentou Hogwarts por ser um lobisomem. E Greyback foi motivado a morder Lupin por uma declaração do pai dele, Lyle Lupin, que trabalhava no Ministério da Magia e declarou que lobisomens eram seres sem alma que mereciam a morte. Então, por vingança, Greyback, que se posicionava estrategicamente próximo às vítimas que ele queria atacar durante a lua cheia, atacou o filho de Lyle Lupin para que ele convivesse o resto da vida com alguém que ele julgava não ter alma e merecer morrer. Guy Weasley já não teve um destino tão cruel quanto o Lupin. Ele foi atacado fora da lua cheia e Greyback não estava transformado. E embora a recuperação do Guy tenha sido bastante dolorosa, ele ficou bem. Já o mesmo não pode se dizer de outras vítimas do Greyback, como um garotinho de 5 anos que foi atacado e levado ao Sanmungus, mas não resistiu aos ferimentos. Isso porque o Greyback acabou se empolgando demais no ataque. A presença do Greyback durante a Segunda Guerra Bruxa era tão intensa que ele era usado como ameaça para os oponentes do Voldemort. Os comensais e o próprio Voldemort ameaçavam que Greyback faria visitas aos filhos dessas pessoas que eram contra o regime. Olha que loucura, que perversidade. Durante a Batalha de Hogwarts, que aconteceu na madrugada do dia 2 de maio de 1998, Greyback se fez presente e
fez jus ao seu nome. Uma das vítimas de Greyback foi Lila Brown. 2 corpos caíram da galeria no alto quando os garotos chegaram ao térreo, e um borrão cinzento, que Harry pensou ser um animal, correu sobre 4 patas pelo saguão e cravou os dentes em um dos caídos. Não! Guinchou Hermione, e com um jato ensurdecedor de sua varinha, Lobo Greyback foi arremessado para longe do corpo ainda vivo de Lila Brown. Ele se chocou com os balaústres de mármore e tentou se pôr de pé. E uma grande pergunta que fica é: o que aconteceu com Lila Brown depois disso? Ela foi infectada? Ela passou a se transformar em toda noite de lua cheia? Ou ela foi morta, não resistiu aos ferimentos? Aqui existe um grande desencontro de informações. O livro não deixa exatamente claro se ela morreu. É enfatizado que após o Greyback cravar os dentes nela, e foi arremessado para longe do corpo ainda vivo de Lila. E essa é a única menção a Lila durante a batalha. Depois disso não existe qualquer fala, menção, nada, nenhum aceno sobre. Nos filmes, as coisas já são um pouco diferentes. Quando a Lila é atacada, até parece que ela já tá morta. Quando a Hermione lança o feitiço no Greyback, o jeito que a câmera mostra ali, ela parece estar morta. Além disso, a atriz que interpretou a Lila Brown declarou na época das gravações, naquelas cenas de bastidores, que ela estaria indo pro seu último dia de gravação e tinha uma prótese muito realista da ferida, enfim, que ela iria gravar a sua cena de morte. Ou seja, então foi o que o diretor falou ali pra ela: produção, ó, você vai gravar sua cena de morte, então no filme, sim, a Lila Brown morreu. No antigo Pottermore, que foi mudado para Wizarding World, agora foi mudado para Harry Potter, a descrição da personagem era presumidamente morta. Mas isso foi tirado. Agora não tem mais. Se você procurar qualquer coisa sobre a Lila Brown no site oficial, você vai ver que não tem nenhuma menção se ela está viva, se ela está morta. Nada. Não tem qualquer conclusão sobre o caso dela. Então quer dizer que no livro ela não morreu e no filme ela morreu? Se no livro ela não morreu, ela virou um lobisomem? Bom, vamos analisar essa situação com um pouquinho mais de atenção. Um borrão cinzento, que Harry pensou ser um animal, correu sobre 4 patas. Com essa descrição, parece que o Greyback está sob sua forma de lobisomem, certo? Tudo bem que o Harry não enxerga muito bem, né? Ele não tem a melhor das visões, ele usa óculos e ele já confundiu as coisas, né? Algumas vezes. Lá antes de voltar no tempo, ele acha que estava vendo o próprio pai, mas estava vendo a si mesmo e não tinha se ligado. Mas só que ali tem todo um contexto, né? Pro Harry não ter visto direito. Ele não podia imaginar que ele iria ver a si mesmo. Então ele vê ali o borrão cinzento ir em direção a Lila Brown e cravar as presas nela. Certo? O fato é que tudo acontece muito rápido, e antes que o estrago pudesse ser maior, a Hermione intervém, lançando um feitiço no Greyback. Então, você vê que tá descrito ali que ele tá correndo em direção, crava as presas na Lila, e a Hermione lança o feitiço. É isso que acontece, nada além disso. Nisso, as pessoas já interpretam que a Lila morreu, mesmo no livro, porque ela perdeu muito sangue, principalmente onde foi a mordida. Só que aí que tá, no livro não fala onde foi a mordida, só fala que ele cravou suas presas em Lila. No filme, é no pescoço, então as pessoas confundem, elas misturam assim essas informações e acham que, não, ela perdeu muito sangue ali e tal, principalmente onde foi a mordida, mas não fala onde foi a mordida. E de acordo com o que acontece no mundo bruxo, quando alguém leva uma mordida de lobisomem, que é uma mordida amaldiçoada e fatal, se a pessoa não é socorrida, uma mistura de pó de prata com dítano tem que ser aplicado na ferida para que a pessoa sobreviva. Ou seja, se a pessoa é mordida por um lobisomem transformado, não é socorrida, não é aplicada essa mistura de pó de prata com dítano, ela morre. Agora, se essa mistura for aplicada, a pessoa vai conseguir sobreviver e vai se transformar em lobisomem uma vez por mês durante a lua cheia. Sabendo disso, podemos questionar 2 outros pontos. A Lila foi socorrida e teve acesso a esse tratamento? Não existe qualquer menção sobre. Estava ali no meio da batalha, no meio da guerra. Ela teria sido socorrida a tempo? Se ela foi socorrida, ela sobreviveu à selvageria do Greyback? Ou ela realmente não resistiu ao ferimento? Porque a gente não sabe onde foi, mas dependendo do lugar do corpo que foi, será que ela sobreviveu? E se ela sobreviveu, ela se tornou um lobisomem? O que nos leva a outro ponto. Primeiro que, para se transformar em lobisomem, o Greyback teria que estar transformado em lobisomem. E se o Greyback estivesse transformado em lobisomem, o Lupin também estaria, porque o Lupin é um lobisomem. E a condição que faz eles se transformarem é a lua cheia. Então, se o Lupin não estava sob sua forma lobisomem, o Greyback
também não estava, o que nos leva a questionar aquele ponto do borrão cinzento que o Harry viu sobre as 4 patas. Então, o Greyback não estava transformado, mas ele estava tão à beira da selvageria que ele já tinha características lupinas e corria ali como se fosse um lobo. O que não faz muito sentido é falar que ele estava sobre as 4 patas. Porque, né, ele não tinha patas, ele tinha pés e mãos, mesmo com as características mais lupinas. E não resta dúvidas que com o Greyback transformado ou não, o ataque foi completamente perigoso, era grave. A gente vê o que acontece com o Gil Weasley, como ele tem que ficar dias se recuperando e como o rosto dele fica todo machucado e ele precisa ficar ali sendo cuidado direto. Então, pra mim, a Lila tinha grandes chances de ter sobrevivido sim. Porém, a gente não sabe se ela foi socorrida a tempo. É a grande questão. Não tem nenhuma menção dela ser socorrida a tempo. E quando tinha ali presumidamente morta no site, os caras estavam praticamente falando, ó, cara, provavelmente ela morreu sim, tá? Porque, assim, é descrito, não, o corpo ainda vivo, mas não tem qualquer outra menção sobre. Então, o que nós podemos definir é, não se transformou em lobisomem porque ela não foi atacada com o Greyback totalmente transformado em lobisomem. Isso é o que nós temos certeza, nós podemos afirmar com certeza. Lila não se transformou em lobisomem. Agora, se ela sobreviveu, essa é uma pergunta realmente sem resposta. Você vai ver pessoas falando que sim, ela morreu, porque no filme ela morreu, então no filme eles falaram que ela morreu, então eles estavam complementando a história ali, preenchendo uma lacuna. Ok, acredite nisso se você quiser. Agora, o que eu acredito com o que eu conheço do mundo bruxo? Eu acho que a Lila de fato morreu. Ela não resistiu aos ferimentos porque provavelmente ela não foi socorrida a tempo. Mesmo o livro deixando descrito ali que o Greyback tinha sido tirado do corpo ainda vivo dela, a gente tem que levar em consideração a mordida do lobisomem, que mesmo que o Greyback não estava transformado completamente, é uma coisa muito grave e precisa de cuidados muito rápido. E assim, era o meio de uma batalha, os alunos estavam ali, tipo, batalhando, os professores, os funcionários batalhando. Então, assim, onde estava a Madame Pomfrey? Ela provavelmente estava cuidando de vários feridos ao mesmo tempo com outras pessoas. Então eu acho que realmente não deu tempo da Lila ser socorrida, que ela não resistiu ao ferimento do Greyback, mesmo que tenha sido um ferimento rápido, uma coisa rápida, que o Greyback não tenha conseguido se empolgar ali, né, que ele foi impedido antes pela Hermione e depois pela Trelawney, que tacou bolas de cristal nele e ele caiu ali apagado. Eu acho que a Lila realmente não sobreviveu. Mas e você, o que acha? Acha que ela pode ter de fato sobrevivido? Essa é realmente uma pergunta que não tem resposta. Realmente não tem. Somente uma pessoa poderia responder, e é a J.K. Rowling. Então, se alguém quiser perguntar e tiver a sorte de ser respondido, faça essa pergunta. Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha também. Tudo aquela coisa que vocês sabem que ajuda pra caramba o canal. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá, mal feito feito.